Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo eu vou falar sobre a dosimetria da pena, que é um tema sugerido pelo Jefferson Ramos Silveira, que é do Pará, recentemente aprovado no exame da OAB e aspirante a advogado criminalista. Você também pode sugerir algum tema para vídeo ou para artigo e ser citado, tanto no vídeo quanto no artigo, se você preencher o formulário com algumas perguntas, basicamente seu nome, cidade e qual o tema sugerido, e esse formulário está em algum lugar aqui onde você está vendo o vídeo, ou na descrição, ou nos comentários, tem um link para você preencher esse breve formulário e aí também poderá ser citado em algum vídeo. O Jefferson sugeriu que eu falasse sobre a dosimetria da pena, que é um tema muito amplo, então aqui eu vou restringir um pouco. Vamos tratar basicamente de um aspecto específico, que é a aferição da circunstância judicial consistente nas consequências do crime, para definir qual será a pena base nessa primeira fase da dosimetria da pena. Então vamos tratar especificamente das consequências do crime, que é uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e, portanto, aferida na primeira fase da dosimetria da pena. O STF, recentemente, uma decisão que está até no informativo 845, decidiu por meio da sua segunda turma, no HC número 134-193, que não é cabível, na primeira fase da dosimetria da pena, valorar negativamente a circunstância judicial referente às consequências do crime, em razão dos elevados custos da atuação estatal para apurar a atividade criminosa, a conduta criminosa e eventual enriquecimento ilícito como decorrência do crime. Então o que o STF decidiu, por meio da sua segunda turma, nesse HC 134-193, é que não pode o juiz, com base nas consequências do crime, aumentar a pena base, fundamentando no fato de que houve um grande gasto estatal durante a persecução criminal, durante a investigação, pela complexidade da investigação, que aquele gasto seria uma grande consequência do crime, e isso elevaria a pena. Assim como também não pode justificar a elevação da pena como consequência do crime o fato de que houve tanto para essa pesquisa, essa persecução, essa investigação, como para a aferição do enriquecimento ilícito, que houve um grande dispêndio estatal. Então, não é fundamento suficiente de acordo com o STF. Não pode utilizar como consequência do crime o gasto do Estado para elevar a punição, a dosimetria da pena, na primeira fase da dosimetria, com base nas consequências do crime. E esse entendimento do STF basicamente demonstra que a expressão consequências do crime se refere ao dano decorrente diretamente da conduta praticada pelo agente. Então vejam, se a conduta gera um dano, as consequências são gravosas. Logo, a pena poderá ser aumentada com base nessas consequências gravosas. Nesse caso analisado pelo STF, não havia uma consequência gravosa diretamente do crime praticado. O que o juiz utilizou para elevar a pena havia sido, na verdade, uma mera consideração de que o Estado gastou demais durante a persecução criminal para conseguir investigar aquela conduta criminosa. E isso não é fundamento suficiente para elevar a pena com base nesse vetor, nessa circunstância judicial das consequências do crime. Outro ponto interessante é que já foi decidido pelo STJ no agravo regimental no ARESP 721441 que não pode utilizar as consequências do crime de modo vago. Então, é necessário que haja uma fundamentação concreta quanto à consequência do crime, caso o juiz pretenda elevar a pena base com fundamento nessa circunstância judicial. Em outras palavras, o que o STJ decidiu e a jurisprudência pacífica quanto a esse posicionamento é que essa circunstância, consequências do crime, não pode ser decidida, não pode ser fundamentada de modo vago. Deve haver uma fundamentação concreta. Por que a consequência do crime é gravosa? Qual é essa consequência? Qual é o montante dessa consequência?
tem que ter isso para fundamentar adequadamente a elevação da pena base de acordo com essa circunstância judicial. Aliás, também sobre as consequências do crime e a dosimetria da pena, já foi decidido pelo STJ no HC 362-253 que no caso do crime de tráfico de drogas, não é possível aumentar a pena base com fundamento nas consequências do crime, alegando basicamente que essa conduta criminosa, o tráfico de drogas, acaba aumentando a criminalidade em geral. Isso é muito comum. É comum ver juízes que utilizam esse fundamento até para prisão preventiva. Mas nesse caso, quanto à dosimetria da pena, há juízes que aumentam a pena base com fundamento nas consequências do crime, dizendo que o tráfico de drogas acaba gerando outros crimes, como homicídio, roubo, enfim, furtos, porte de arma, e isso não é suficiente. O que o STJ está dizendo é que não pode aumentar a pena base do crime de tráfico de drogas, dizendo unicamente que as consequências são gravosas porque o tráfico acaba alimentando a criminalidade em geral. Isso é um fundamento vago, genérico, e esse fundamento serviria para qualquer crime de tráfico. Seria basicamente um aumento na primeira fase da dosimetria da pena de modo automático. Sempre que alguém praticasse o crime de tráfico de drogas, teria a pena aumentada porque essa conduta, de acordo com o pensamento do juiz, faria com que fossem praticados outros crimes, fundamentaria outros crimes, o que, portanto, não é algo concreto dizendo respeito ao fato praticado. Seria um fundamento genérico e basicamente automático. Outro ponto interessante também, quanto à dosimetria da pena e quanto às consequências do crime, já foi decidido pelo STJ também, no HC 367-183, que não é cabível, é incabível a valoração negativa das consequências do crime quando estas consequências são próprias do crime praticado. Então, basicamente, no crime de furto, por exemplo, é uma consequência normal do crime de furto que a vítima fique sem o bem subtraído. Não pode o juiz aumentar a pena base dizendo que as consequências são gravosas porque a vítima não recuperou o bem subtraído. Ora, não recuperar o bem é uma decorrência normal do crime de furto, do crime de roubo. O estranho é quando o bem é recuperado, porque o que se liga basicamente ao crime de furto, a consequência normal do crime de furto é que o bem não seja recuperado, e é isso que vai até consumar o crime. A subtração do bem consuma esse crime, caso contrário seria uma tentativa. Então, nesse caso, não poderia fundamentar o aumento da pena pelas consequências do crime, quando essas consequências são próprias do crime praticado. Num crime de homicídio consumado, por exemplo, não poderia o juiz aumentar a pena base com fundamento nas consequências do crime, alegando que as consequências foram gravosas porque a vítima morreu. Ora, isso é uma consequência normal do crime de homicídio consumado. Então, não poderia aumentar a pena base, caso contrário, em todo homicídio consumado, a pena base seria automaticamente aumentada em razão das consequências do crime. E as consequências do crime, as circunstâncias judiciais em geral, demandam uma análise individual de acordo com o caso concreto, não sendo cabível essa aplicação automática e genérica. Basicamente é o que temos para falar sobre a dosimetria da pena neste momento. Em outros vídeos falaremos mais sobre esse tema, sobre outras circunstâncias, sobre atenuantes, agravantes, enfim. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, porque assim você será avisado sempre que houver a publicação de um novo vídeo. Eu tenho um projeto de publicar um vídeo novo por dia neste canal do YouTube. São vídeos sobre direito penal, processo penal, execução penal, advocacia, estudos, indicações de livros, filosofia, criminologia, política, enfim. Vamos falar sobre muitas coisas, inclusive sobre aspectos práticos da advocacia. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, você sempre saberá quando for lançado algum vídeo novo aqui no canal. E até o próximo vídeo.